Fala, galerinha! Segunda questão aí da prova do PAV 1 2020. Olha só. Um expositor da Fena Doce, Feira Nacional do Doce, pretende construir um castelo de doces com 630 unidades dispostas em camadas, de forma que em cada camada tenha um doce a menos que a anterior, e que a última camada sobre somente uma unidade. Então, um castelo, né, um empilhamento de doces, vamos pensar assim, certo? Em camadas. Na última camada vai ter um doce, na penúltima, né, vai ter dois, ou seja, cada vez que tu vai te aproximando do topo, né, tu vai diminuindo uma unidade. O que que a gente não sabe, né? Quantos doces vão em cada camada? A gente sabe o total de doces. Então pensa o seguinte, tá? Vamos fazer aqui de trás para frente, ó. Tá? Vou pensar assim, ó, que a minha última camada, tá? Eu vou ter um doce, beleza? A anterior, dois doces. Depois, três doces. E assim sucessivamente. Até a minha primeira camada. Vamos pensar lá na parte de baixo, né? Quantos doces eu vou ter ali? Não sei, vou chamar de X doces. Tá? Agora, se eu somar a quantidade de doces em cada camada, né, eu vou ter o quê? O total de doces, né? E isso eu sei. Se eu somar isso aqui tudo, eu tenho que chegar em 630. O que, que eu quero que tu penses, né? Um, dois, três, né? Ou seja, a primeira camada, né? Se eu pensar de cima para baixo, né? A minha última camada seria a primeira, ó. Um doce na primeira camada, no topo. Dois doces na segunda. Três doces na terceira. Até X doces lá na parte de baixo. Essa sequência, um, dois, três, é uma PA de razão 1. Consegue perceber isso? Nós temos aí uma sequência, né? Uma progressão aritmética. Tá? Então, o que, que eu tenho? Né? O 630 é a soma de todos os doces, de todas as camadas, certo? É a soma dos termos. Como é que se calcula a soma dos termos em PA? Né? A soma dos N termos é o primeiro, mais o último termo, né, que é o nosso querido AN, multiplicado pela quantidade de termos. Minha quantidade de camadas aqui, meu N seria o número de termos, o número de camadas. Só que não esquece que tudo isso é dividido por 2, tá bem? Bom, o que, que a gente tem? A gente tem o SN, que é 630. A gente tem o A1, que eu considerei aqui 1, tá? Que seria a minha última camada. Né? A minha última camada eu considerei como primeiro termo, só para facilitar. Né? Tanto faz, né? A ordem, né, dos termos, das camadas, não vai fazer a mínima diferença. Tá? E meu último termo seria minha primeira camada. Tem lá X doces, tá? Meu último termo. Só que se eu colocar x aqui, eu vou ter duas incógnitas, né? Eu preciso entender qual é a relação desse x, desse último termo, com a quantidade de camadas, que é o meu n. E para entender isso, né, esse x, por ser o último termo, né, basta nós pensarmos na fórmula do AN. Né? Vamos escrever aqui do lado. Ó. O que é o AN, né, em PA? Né? É o primeiro mais n menos 1 vezes a razão. O meu último termo é o meu x. O meu primeiro termo é 1. N, quantidade de termos, não sei, vou deixar N, menos 1, vezes o R, que é a razão, né? Ou seja, aquela constante que está sendo acrescentada a cada termo, né, para gerar o próximo. Tá? Então, a sequência 1, 2, 3 está sempre aumentando 1. Então, a minha razão aqui, né, é 1. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, nós vamos chegar ao seguinte, ó, x igual a 1, n menos 1 vezes 1 dá n menos 1, menos 1 com mais 1 vai cancelar, e conclusão que eu tiro, né, que x é igual a n, ou seja, o meu último termo, o número de doces lá na última camada é exatamente igual ao número de camadas. Então, no lugar do x, eu posso colocar n tranquilamente. Vamos para a fórmula do SN, então. Usando a fórmula do SN, nós vamos ter o seguinte, ó, SN 630 igual o A1, 1, o último termo, que é o meu x, que a gente acabou de ver que é n, vezes n sobre 2. Beleza? Aí eu vou descobrir o n. O que, que ele quer, né? O que, que a questão está querendo, né? Nesse sentido, a primeira camada, a minha base, ó, terá quantos doces? Ou seja, ele está querendo saber o meu x. Lembrando que eu comecei a escrever a sequência, né, das camadas da última para a primeira, tá? Última camada, penúltima, aqui é a minha primeira camada. Eu quero saber quantos doces tem aqui. Eu quero saber meu x. Que, na verdade, né, já que x é igual a n, quando eu descobri n, descobri o x. Beleza? Então, vamos lá.
Esse 2 que está dividindo, eu já vou passar para cá multiplicando, para não precisar fazer MMC, né? Faça a operação inversa. Ó. O dobro de 630, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 6 é 12, 1260. E aqui já vou fazer essa distributividade aqui, ó. N vezes 1 vai dar N, e N vezes N dá N ao quadrado. Olha aí onde é que a gente caiu? Numa equaçãozinha do segundo grau. Vamos ajeitar ela? Vamos passar esse 1260 para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó, 0 igual, organizando em ordem decrescente de grau, n ao quadrado mais n menos 1260. Beleza? Agora, meus queridos, Bhaskara. Tá? O A aqui, ó, vale 1, que é o coeficiente do n ao quadrado. O B vale 1 também, que é o coeficiente do n. E o C, esse númerozão aí, né? Menos 1260. Isso vai dar um trabalho, né? Na hora de nós jogarmos a fórmula de Bhaskara, mas não há outro jeito. Então, vamos lá. N igual... Lembrando, a fórmula de Bhaskara é menos o B, então menos o 1, mais ou menos, raiz quadrada. Vou acertar essa raiz quadrada, deixar ela bem retinha aqui, ó. Raiz quadrada de B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o meu C, que é menos 1260. Beleza? Vamos puxar aqui um pouquinho mais a nossa raiz. Aí. Tudo isso dividido por 2A, onde o A é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Olha só o trabalho que vai dar. Vamos lá. N igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 ao quadrado, né, é 1. Vai dar positivo aqui. Agora aqui, ó, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 1260, primeiro pensa um sinal, menos multiplicado por menos vai dar mais. Então, eu já sei que aqui vai dar positivo. 4 vezes 1260, vamos lá, rapidinho aqui, ó. 1260 vezes 4. 0, 4 vezes 6 dá 24, vão 2, 8 e 2, 10, vai 1, 4, 5. 5.040. 5.040. Tudo isso dividido por 2A, que é 2. Vamos fazer aqui do lado? N igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 5.041. Tudo sobre 2. Bom, o trabalho agora é nós calcularmos a raiz quadrada de 5.041. Meu Deus, como é que eu vou calcular a raiz quadrada de um número muito alto? Vou te dar uma dica aqui, ó. Vou abrir uma nova tela, tá? Aí. Pensa o seguinte, tá? Vamos pensar em dezenas, tá? Lembra que a raiz quadrada de um número nada mais é do que pensar no processo inverso da potência, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma dezena aqui, né? Uma dezena exata, né? Tipo 30. Tá? 30 ao quadrado, 30 vezes 30, né? Esquece os zeros. 3 ao quadrado é 9, então isso aqui dá 900. Então, o que eu sei? Que a raiz quadrada de 900 é 30, né? Justamente pensar, como eu te falei, né? A raiz quadrada é pensar na operação inversa. Qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 900? 30. Bom, mas 900 está longe lá dos 5.041. Beleza, mas olha só o que eu quero pensar contigo. Bom, então eu vou pegar o 40. Quanto seria 40 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. Então dá 1.600. Está longe, então não vou nem pensar mais. Vamos adiante. 50. 5 ao quadrado é 25, então dá 2.500. Tá longe ainda. Vamos pensar no 60. 60 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Então vai dar 3.600. Longe. Vamos pensar no 70. 70 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 4.900. Ah, então a raiz quadrada de 4.900 é 70. Perfeito? Perfeito. O que a gente quer? A gente quer a raiz quadrada de 5.041. Concorda comigo que está bem perto do 4.900? Se a raiz quadrada de 4.900 é 70, se tiver a raiz quadrada de 5.041, que eu ainda não sei se tem, mas deve ter, eu vou testar 71. Vamos ver. 71 vezes 71. Vamos ver o que dá. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 7 é 7, 7 vezes 7 é 7, 7 vezes 7 é 49. Vamos lá. 1, 14 vai 1, 10 vai 1, 5. Olha aí, ó.
5.041, qual é a raiz quadrada? 71. Sacou como é que eu calculo a raiz quadrada de um número alto de uma maneira rápida? Precisa ter, né, algumas ideias. Beleza? Vamos voltar para a tela anterior. Então, já sabemos que a raiz quadrada é 71. Vamos continuar nossa conta aqui, então. N igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 5.041, 71. Tudo sobre 2. E aqui nós vamos tirar, ó, duas respostas. Primeira resposta, o meu N', vou considerar com sinal positivo ali no meio. Menos 1 mais 71 sobre 2. 71 menos 1 dá 70. 70 sobre 2, 35. Beleza? Lembrando que é o meu N. O meu N é o número de camadas, que também vai coincidir com o número de doces lá na última camada, certo? Bom, segunda resposta, N duas linhas. Menos 1 menos 71 sobre 2. Galera, essa conta aqui não precisa nem terminar. Por que não precisa terminar? Porque eu já estou percebendo que eu vou encontrar como resposta para N, para esse segundo valor de N, um número negativo. Como é que eu vou ter menos N doces na última camada? 71 e 1 vai dar 72 negativo, 72 dividido por 2 vai dar menos 36, certo? Como é que eu vou ter menos 36 na última camada? Não pode, né? Então a resposta certa, ó, 35 doces. Vamos ver nas alternativas, gabarito B de bola. Um grande abraço.